Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Quem fala é o seminarista José e hoje nós vamos falar sobre o filme Soul, a última animação da Pixar e que ganhou o Oscar de melhor animação aí em 2021. E para falar sobre esse programa, que traz muitas mensagens, algumas reflexões, está aqui comigo mais uma vez a minha irmã Bruna. Eu acho que meu propósito de vida é comer. E fazendo a sua estreia aqui no programa, Patrick Hiller. Oi, eu sou o Patrick Hiller. Eu ainda estou em busca do meu propósito de vida. Então aí, para falar sobre propósito, sobre missão, sobre sentido de vida. Então vamos falar sobre o filme Soul, né? Então, gostaram do filme? Primeira coisa que eu tenho que perguntar, né? Sim, eu gostei. Eu também gostei bastante. Eu assisti ele duas vezes já. Eu assisti na primeira vez, assim, achei bem interessante. E daí, né, tem vários pontos que a gente não consegue pegar de primeira. Então, depois eu voltei, reassisti, e daí fiz uma ligação de algumas cenas que aparecem no filme, algumas reflexões bem interessantes. Eu achei bem legal mesmo. Tem várias coisas que dá pra tirar do filme. Eu também gostei bastante. A primeira coisa que eu falei no comentário antes de começar a falar, a gente vai falando das cenas da história, é que eu fiquei falando pra pensar, eu falei assim, essa animação não é aquela típica animação que a gente pensa que a gente vai apresentar pra uma criança, né? Que uma criança não possa assistir, mas ela é muito mais profunda do que muitas vezes essas animações costumam ser, né? E ela não tem tantas cenas assim, bobinhas, assim, ela tem esses momentos engraçados, assim, apresenta de uma maneira leve a maior parte das coisas, mas ela é bem profunda mesmo. Assim, fazendo até um paralelo com uma outra animação que o pessoal fala muito, que é o Divertidamente, né? Ele é uma explicação, é uma forma da criança entender algumas coisas que acontecem nela, mas diferente de Divertidamente, não tem esse ar feliz durante boa parte do filme. Esse feliz que eu digo assim, mega colorido e brincadeirinha e rindo, fazendo piadinha. Leva um tempinho pro negócio realmente ficar engraçadinho. É mais no final ali, quando ele... Mas eu comecei eu fui assistir o filme achando que ia falar de espiritismo. Achei que iam meter um espiritismo ali. Eu tenho que... Isso aí eu fiquei... Eu tenho que... Eu vi uma pessoa falar isso, porque a gente tinha comentado sobre esse filme. E uma pessoa falou, sei lá, alguma pessoa pegou e falou assim, porque fala em reencarnação isso aí. A primeira coisa que eu terminei de assistir, eu procurei essa pessoa, eu falei, olha, pode assistir, que eu falei, não tem nada de reencarnação no, Não, eu achei... no filme. Eu tava criando até um debate, isso eu conversando com o Pedro, né? Ele não pôde participar do episódio aqui, mas eu tava falando com ele sobre o filme e pensando algumas coisas assim, né? Porque eu tava esperando isso, que iam falar de reencarnação. E não falam. Em momento algum. Eles não falam que as almas que vão pro além-vida vão voltar pra Terra. Eles só colocam que as almas que acabaram de morrer vão ensinar algo para as almas que estão indo para a Terra agora. Né? E eu achei isso de uma forma muito bonitinha, gente. Eu fiquei toda bobinha com isso. Quando eu vi o filme, antes de assistir, eu achei que ele ia falar mais sobre música, sabe? Eu achei que ia ser também ter uma pegada mais musical, assim. Claro, tem no filme, mas ele não trata esse como um primeiro plano, assim, né? Ele tá ali no enredo, mas eu achei que a questão da música ali, do jazz, ia ser uma questão bem forte, mas não foi. Acho que essa questão da missão, do propósito, é bem mais o tema central que o filme trata. Pois é. Mas então, vamos começar a falar qual é o enredo do filme? O enredo inicial pra... Acho que a gente tá julgando que quem vai escutar aqui já assistiu o filme, né? Então a gente recomenda que vocês assistam, porque a gente vai... Esperamos que vai ter spoiler. Assistam, porque senão vai ter vários spoilers. Corre assistir rapidinho e depois volta aqui e escutar. Tranquilo, a gente não fica magoado. Tem gente que não dá bola pra spoilers, mas se você dá, então a gente recomenda que você vai lá, né? Dá o pause, vai lá, assistir o filme e depois volta aqui pra conversar. Então a gente tem o Joey Gardner, né? Que é um professor de jazz frustrado. É um professor de jazz, né? Ele quer fazer sucesso com a música, um cara que ama jazz, né? Ama música, né? Se sente apaixonado, assim. Daí no dia que
ele consegue o que seria a oportunidade da vida dele, né? Ele acaba morrendo. Né? Não, é engraçado. Ele não morre, ele entra em coma. Tecnicamente ele ia morrer, né? Mas ele ia morrer. Era a morte dele, mas aí por causa que ele ele escapa da escada pro porque o personagem pro além-vida. Não, porque isso logo que ele encontra o primeiro Zé, porque tem muitos Zés no filme. Eu só pensava no nosso Zé aqui. Eu só pensava no José. Somos todos Zé. Mas... Então, quando ele encontra o primeiro Zé... Os Zé são sempre mais animados, viu? Os Zé são mais animados. Os Zé são tudo felizes, são tudo animados. Então, eu ponto para o Zé. É que os Zé sabiam o que estava acontecendo e já estavam... preciso desse estresse, não. Mas ele fala, tipo, rapidamente... Então, você tem... É complicado. Você não morreu, mas... Você vai morrer. Isso, é porque... tecnicamente, ele só precisava, digamos, completar a passagem dele, né? Isso. Então, seria isso, assim. Que ele acaba não completando, né? Porque se recusa a morrer. Então, já entrando daí, que não é mais a sinopse do filme, né? Entrando ali, então, o Joey, ele chega nessa passagem pro além-vida, e ele se recusa, e ele acaba caindo no pré-vida. Isso é interessante, porque... na questão da fé católica, não faz sentido. Mas, porque até uma heresia do começo do cristianismo, heresia condenada de falar que tipo, existe tipo, um banco de almas no céu. É uma heresia do começo do cristianismo condenada que fala sobre um banco de almas. Então, tipo, que todas as almas já existiriam, estariam lá no céu esperando a sua vez de vir pra terra. Isso não é, velho. Mas eu criei uma hipótese na minha cabeça, assim, muito usando um pouco da teoria da relatividade. Porque aquilo ali não quer dizer que as almas existem desde sempre e estão esperando desde sempre. Porque por mais que elas estão sendo formadas, inclusive. Elas estão sendo formadas. Então, aquilo ali pode ser um instante só de treinamento antes de ir pra Terra. Pode ser daquela concepção, quando a pessoa está sendo concebida, a alminha está sendo preparada para ir pro... Então, só queria colocar isso aí. Até porque ali a gente vê que cada alma ali tem um número, né? Então, a gente vê que tem as almas lá que digamos assim, estão há mais tempo lá esperando, né? Mas também tem toda essa questão que elas vão sendo geradas aos poucos, não estão todas lá geradas ao mesmo tempo, esperando, digamos assim. Pois é. E o filme ele vai trazer um pouco uma questão que as almas elas estão lá e elas descem quando a personalidade delas está formada, né? Isso. Então ele vai trazer uma ideia de como tipo, cada pessoa tem uma personalidade, digamos, um pouco que pré-definida pela sua alma. Né? A parte que uma eu ri muito, pelo menos. A parte que eu ri muito foi quando o Zé falou: o quê? Você acha que os bebês aprendiam as coisas na prática? Tipo, os bebês não... E eu trabalho de babá, gente, e eu vejo assim, caramba, faz um pouquinho de sentido. Eu tenho que concordar às vezes que tem criança que tá assim, isso aí não parece que tá aprendendo agora. Então, e a gente tem uma alma ali, né, que é o 22, né? O 22. A 22 é maravilhosa. 22 ou a 22, né? Eu vou falar que é a 22, só pelo deboche dela. Homem não tem capacidade de ser tão debochado que nem ela. Porque você não convive no seminário. Isso é verdade, olha. Esse conceito pode ser quebrado aqui no seminário. Pode ser quebrado aqui no seminário. Bobear que ela vira seminarista, do jeito que era debochado. Então, e a 22 eu não conseguia, a 22 eu não conseguia encontrar a sua missão, que era a última parte, né? Era a última parte para terminar aquele selo da personalidade, né? Qual que era a missão. E eu acho que isso acaba sendo a grande questão do filme, né? A grande questão do filme, além de todas as coisas que a gente pode fazer de considerações, essa questão de se a gente tem uma certa personalidade, né, pré-formada ou não, acho que a grande discussão do filme está ali nessa questão da missão, né? O que a gente entende por missão, né? O que a gente entende por missão e por propósito de vida. Aí, o que vocês pegaram como uma interpretação para vocês? Porque eles não falam qual que é o propósito da vida.
Qual que é a missão dela? O que vocês concluíram no final que seria a missão dela? Tem uma parte, depois quando ela consegue o selo, que o Joey tem o selo e depois devolve pra ela lá no finalzinho do filme, aparece um Zé e fala mais ou menos assim: ah, você achou que a missão tem a ver com um propósito? Não tem nada a ver com isso. O Zé fala mais ou menos assim que o espaço da missão lá naquele selo, ele só é completado quando a pessoa está pronta para viver. Então eu peguei como mensagem que a missão, a missão de cada um de nós, ou no filme como da 22, é estar pronto para a vida, é abraçar a vida, é viver a vida. Eu acho que viver a vida é a nossa missão. E viver como consequência tudo aquilo que ela traz, os medos que a 22 tinha, as angústias, as expectativas. Eu acho que, de maneira geral, essa é a nossa missão. E que a 22, depois que ela veio para a Terra e viveu um tempo na Terra, ela conseguiu entender. Porque antes ela estava só na teoria, e a Terra, ela não conseguia, né? Ela ia lá experimentar a pizza, não tinha cheiro, não tinha gosto. E quando ela chegou na Terra, ela conseguiu sentir tudo isso. Então eu acho que essa questão do sentimento, das emoções, das sensações, que ela conseguiu aprender aqui na Terra e que depois ela ficou, agora ela tá pronta, porque ela tem coragem, ela conseguiu alcançar aquilo que ela precisava para poder viver aqui na Terra. Eu acho que a grande questão de todo esse filme é que por isso que eu acho que eu falei que às vezes eu acabo não dando tanta bola para essa questão da formação da alma, de falar assim, de ter uma personalidade pronta, porque eu acabei lendo aquilo ali tudo com uma metáfora do que é a nossa preparação em si para viver, né? Uhum. Então, às vezes você pensar assim, ali ele trata como uma alma que tem a personalidade pronta. Mas se a gente não acreditar nisso, né, e falar assim, não, digamos que a personalidade seja formada pela infância, você poderia considerar aquele próprio período da alma como um certo período da infância, né? Uhum. Da maturidade da pessoa. Eu acabei lendo um pouco dessa forma. Tu tem que abstrair um pouquinho, né, quando vê esse... Isso, um pouco, por que eu trago, né, nesse sentido? No sentido de que é um pouco daquilo que o Hiller foi falar. A missão, no fim, ele é irrelevante. O que eles vão trazendo? São várias coisas ali, que diz, a pessoa é ansiosa, o outro, ele é... Egocêntrico, você tem as coisas ali, né, os que são agitados, né, os que são desanimados, e você tem uma coisa que encanta, sabe? Então, assim, um se encanta pela música, um se encanta por um esporte, um se encanta pela comida, e aquilo faz, né, aquilo molda a pessoa. Só que eu li, acho que justamente dessa maneira, ele falou, no fim, ele fala que assim, acho que ele quer quebrar um pouco de como às vezes a gente enxerga essa questão de missão no mundo de hoje. Principalmente a missão no sentido de que parece que cumprir a minha missão, cumprir o meu propósito tem que ser algo grandioso, sabe? É que nem uma vez que eu vi uma pregação que era para os jovens, que falava assim, tipo, você não tem que estudar para ser alguém, você já é alguém. Isso. Você não tem que fazer algo extraordinário para a sua vida ter valido a pena, para a sua existência valer a pena. A sua existência vale a pena pela sua existência. Pura e simplesmente por isso. Eu acho que até a questão de o que é extraordinário também. Eu acho que passa por isso também, sabe? Eu acho legal que tem um momento que o 22 fala assim, eu sou muito bom em andar, eu sou muito bom nisso, ela fala umas coisas banais. Talvez essa seja a minha missão. E daí o Joey fala, cara, isso é só a vida, não tem nada a ver com não missão. Não é nada demais. Nessa questão, assim, do simples, né? Ali no filme, eu acho que ela conseguiu completar o selo da missão dela que faltava no momento ali que cai aquela folha da árvore na mão dela, né? Ela segura a folha e dela fala essa questão de que ela gosta de andar, ela sabe andar, e o Joey fala que isso é normal da vida, mas é ali que ela consegue encontrar a missão dela. Acho que essa questão também do extraordinário que vocês estavam comentando, eu gosto muito da frase, né? Viver o extraordinário no ordinário da vida. Acho que é no ordinário, nas pequenas coisas, no simples, que a gente consegue cumprir a nossa missão, o nosso propósito. Mas eu me identifiquei muito ali com a 22, eu tive uma conexão
com ela na parte em que o Joey fica com o selo dela, que ela dá o selo pra ele, e ela começa a lembrar de todas as vezes que falaram que ela não prestava, que ela não sabia fazer as coisas, que ela não conseguia fazer nada direito, e que ali ela se torna uma alma perdida, né? Porque ela passa a acreditar em todas as coisas negativas que colocaram pra ela. E ali eu peguei a questão da ansiedade que trava a gente de viver muitas vezes. A ansiedade como doença, né? Tem uma grande diferença. No episódio de psicologia a gente falou sobre isso um pouco. Então ela cria ali que ela nunca vai ser boa o suficiente para isso, né? E às vezes são pessoas incríveis, que ela teve tutores incríveis, os mentores assim mais extraordinários, né? E às vezes são pessoas incríveis que vão olhar na nossa cara e achar a gente bosta. Toda a licença aqui do palavreado. Naquela cena que vai passando rapidinho, tem uma hora que uma das pessoas fala assim: ah, você é a pessoa mais ordinária que eu já conheci, sabe? Tipo assim, você, uma das frases que vem naquele momento que tá aquela confusão é: você é a pessoa mais ordinária que eu já conheci, né? Sim. Ou seja, a pessoa mais comum, né? Então, isso machuca. Machuca muito. Quando a gente escuta por muito tempo de pessoas que a gente admira, que a gente escuta por muito tempo, que a gente não é bom, que a gente não é... A gente passa a acreditar nisso. Então, é uma dificuldade voltar a acreditar que você vale a pena. Eu acho que é isso que o filme traz muito, que a vida, por mais que não... Até o Joey tem isso, que ele tem um choque de ver que a vida dele não foi nada. Se ele morresse ali, a vida dele não tinha valido a pena. Porque ele não tinha vivido, ele tinha ficado tão obcecado por um objetivo que ele não teria vivido a vida dele. E depois ele passa a dar valor que, o que ele já tinha já era bom, mas ele iria usufruir de uma forma... Uma coisa que eu acho interessante, trazendo ainda sobre a 22, naquele momento, quando tem aquela cena final, eu acho que esclarece um pouco por que a 22 não conseguia encontrar o propósito. Não era só porque ela ouvia, e porque ela cria uma persona de ser debochada, de ser irônica, de tratar, eu não preciso disso. E é um pouco aquela atitude de tipo assim, as pessoas falam tanto aí sobre fazer alguma coisa, mas eu não preciso disso, sabe? A pessoa que às vezes quer parecer a descolada, né? E, tipo, eu sou diferente, eu não sigo aí o que me diz, eu sou diferente, eu tenho a minha própria opinião, eu tenho o meu jeito de ser, eu não preciso do que as pessoas falam. Porque é um escudo. Ela tá querendo esconder a dor de que ela, em algum momento, ela não conseguiu dar, feriram, porque ela não acredita que ela possa viver, né? Então, são pessoas que muitas vezes se retraem, né? E não conseguem viver porque elas não acreditam, né? Elas têm medo, mas se vendem como as mais corajosas, como as descoladas, como uma pessoa que tá mais tranquila na vida, e quando muitas vezes é que tá mais sofrendo. Sim. No filme tem uma outra parte que mostra que o personagem mais ou menos tem essa personalidade, que é parecida com a da 22. No momento que eles estão no barbeiro, que tem aquele outro rapaz que tá cortando o cabelo lá do lado dele, do lado da 22, no corpo do Joey, no caso, né? E ele acaba, desdenhando da vida do Joey, né? Falando assim, isso aí não é grande coisa, tocar numa banda, enfim. E a 22, né, irônica como ela só, ela fala, ele tá fazendo isso só, tá me criticando só pra não mostrar os seus próprios defeitos, os seus próprios erros. Acho que é bem isso que também é uma coisa que passa na vida dela e que ela acaba identificando naquele rapaz lá que tava naquela cena também. Sim. Essa cena da barbearia traz uma coisa interessante, porque ele tá no início desse processo do Joey começar a enxergar a vida dele como ele era de verdade, né? Porque ele tem aquele primeiro choque quando ele vê eles vão para aquela sala onde mostra os acontecimentos da vida dele, né? Eu achei interessante, uma curiosidade aqui, que faz a gente
pensasse brincadeira, porque ele tem uns pedestais lá de coisas que estão, assim, tipo, entronizadas, e, tipo, assim, tem umas coisas, assim, que você pensa bem banais, né? Daí eu fiquei, por um instante, pensando assim, meu, que coisas banais estariam ali na minha... Eu pensei em comida, assim. porque eu tenho uma fascinação por comida. Vai estar ali, vai estar o celular exposto lá num momento muito especial, né? Até aquela exposição ali, tipo, é uma exposição, assim, que parece uma galeria de arte, assim, algo que eu via. E daí o Joey pergunta pra 22, mas quem montou isso aqui, né? E ela fala que foi ele mesmo que montou, então eu via aproveitando, só cortei o Zé ali, mas aproveitando essa cena, mostra bem aquilo que a gente constrói da nossa própria autoimagem ao longo da vida, porque foi ele mesmo que construiu aquela galeria a partir das coisas que ele viveu, daquelas coisas que ele passou na Terra, e como ele estava correndo atrás de um propósito maior, as coisas do cotidiano dele é que estavam ali, e daí tem uma fala que ele fala assim, nossa, minha vida foi uma fraude. Só que a partir dessa cena ali, a 22, ela fica intrigada, né, mas por que esse cara, esse Joey aí, ele teve uma vida que foi uma fraude, mas ele quer voltar pra Terra? Que louco, o que ele tem na cabeça? Por isso que ela, a partir desse momento ali, ela começa a pensar, né, eu quero ver o que acontece nessa Terra, né? Que antes era sempre, ela tinha conhecido várias personalidades, né? Ela passa lá, brinca que fala assim, né? A Madre Teresa. A Madre Teresa perdeu a paciência. Eu tenho amor e devoção por todas as almas, menos por você. Muito bom. Tenho certeza que Santa Teresa riu disso também. Mas eu queria voltar ali para a cena da barbearia, que é uma coisa que eu queria comentar que é interessante, e quando ele vai lá pro barbeiro, ele fala assim, esse é um cara que nasceu para ser barbeiro, né? É um cara que nasceu, é um cara devotado para isso. E ele pega e fala assim, ele fala, mas o que vocês conversam? Não, a gente só conversa sobre jazz, é bem legal, sabe? E daí tem duas revelações. Uma que, primeiro, que ele descobre que o sonho do cara não era ser barbeiro. Ele sonhava em ser veterinário. Mas a esposa engravidou, né? Teve uma filha, teve que começar a trabalhar. E o cara, não, mas, pô, então vai atrás. Não me entenda mal, eu não sou frustrado porque eu não virei veterinário. Eu sou feliz sendo barbeiro, sabe? Não era o plano inicial. Mas eu acho que tem isso, às vezes a gente tem um sonho, às vezes, que às vezes por algum motivo a gente não chega exatamente àquele sonho que era o sonho de infância. Mas quer dizer que a gente vai ser frustrado porque a gente não tinha pensado naquilo desde a infância? Eu acho que às vezes existe um apego exagerado assim por essa questão do que é um sonho nosso. Será que a gente não pode se realizar com aquilo que foi possível a gente fazer? Né? Que foi possível alcançar? Eu acho que é uma coisa. E outra que é interessante, que é quando ele termina, porque daí a 22 fica falando um monte de coisa lá, né? Porque com um monte de tutor que ela teve, né? Ela começa a filosofar lá pra caramba. Psicologia reversa. Jung já tentou isso comigo. Não deu certo. E daí ele termina e fala, que bom que hoje você não falou sobre música. E tipo assim, não é que o cara era gente boa e o Joey falava de música, ele falava com música com ele, mas não é que o cara só curtia música, assim como o Joey, né? E tipo, dá pra ver que o Joey fica tipo um pouco espantado, assim, tipo, peraí, eu achava que o cara curtia, né? Aqueles momentos ali são extraordinários. Eu fiquei com pena do gato, do Sr. Bigodes. Eu fiquei com pena do gato. Coitado do bichinho, sem entender nada. Daí mostra uma alminha de gato. E eu fiquei assim pensando assim, tadinho do gato. Se o Joey não tava entendendo o que tava acontecendo, imagina o gato. Até alguém explicar pro gato. Daí a gente... Outra coisa, um elemento que eu achei interessante ali, que é quando eles vão para meio que para aquele deserto lá onde as pessoas vão quando elas elas se desligam, assim, né? Os momentos de viagem. Os momentos de viagem, assim, né? É interessante, ele falou assim, então ali que a gente vai tudo. E
eu achei uma coisa interessante, porque daí eles trazem, aparece aquele meio que são aqueles místicos, né? E o místico é o cara que fica virando a placa, né? A placa de promoção de uma loja. Eu tenho que admitir uma coisa. Esse filme, na minha opinião, tem os melhores nomes de personagens. É o bicho Qual é o grilo. nome do personagem dele? É o bicho É o grilo. bicho grilo. É o bicho grilo. A localização ficou bem legal. Não, foi genial. Mas o que eu fiquei pensando naquilo dali é um pouco assim, um pouco naquele sentido de que o que a gente tá falando dessa questão do simples, do extraordinário, eu queria fazer uma coisa extremamente simples. Mas o quanto a gente pode, num trabalho, por mais simples que seja, a gente tocar as pessoas, sabe? Por fazer aquilo com amor, por fazer aquilo com felicidade, sabe? Então, aquilo, ele acaba evocando todo um plano assim, espiritual, mas mesmo que a gente traz ali, né? Não precisa ter necessariamente daquela maneira, mas o quanto uma pessoa, em qualquer trabalho que for, ela pode tocar os outros, né? Eu acho que o que eu vi ali no personagem do Bicho Grilo é um pouco isso, sabe? Um pouco de como assim, se você fazer o seu trabalho bem feito, você faz com carinho, você faz com amor, você vai acabar ajudando algumas pessoas. E o que eu acho interessante ali, quando mostra esse lugar, esse deserto ali, é que mostra os dois opostos ali ao mesmo tempo, né? Tem tanto ali essas pessoas que se dedicam, que se empolgam, né? Que assim, transcendem, digamos assim, se a gente poderia falar. Então, elas estão fazendo alguma coisa que elas gostam, que elas se... por exemplo, o bicho grilo, bicho grilo tá lá virando a placa, aí tem os outros, os músicos, os artistas, os cantores, enfim, mas ao mesmo tempo naquele lugar tem aquelas pessoas, né, que estão trabalhando ou vivendo de uma forma muito ansiosa e preocupada, né, mostra aquele cara que é de uma empresa, de um escritório, assim, né, daí eles até falam, esse aí deve ser um gerente de investimentos, né, ele já tão sobrecarregado com seus afazeres ali do trabalho, daquilo que ele precisa fazer, que ele acaba se tornando um escravo daquilo, mais ou menos, né? Parece lá um monstrão lá no meio do deserto andando. É que perdeu o sentido, né? Perdeu o sentido, né? Enquanto uns conseguem desenvolver naquilo que eles fazem, naquilo que eles trabalham de maneira positiva, tem tanto o outro lado, né? O lado negativo. Que a pessoa se entrega tanto que acaba virando, né, escravo, refém daquilo que ela tá fazendo. Eu acho interessante como o Bicho Grilo, ele fala que aquela transcendência, por mais bela que ela possa ser, ela é uma faca de dois gumes, ela pode ser perigosa, porque é o sentido de que ela pode se tornar obsessiva, porque eu começo a viver uma coisa que eu gosto, um esporte, a música, né, seja o que for ali, né, a comida, e se eu começo a ficar muito aquilo dali, e eu começo a esquecer de todas as outras coisas, eu começo a esquecer da vida, é quando eu me torno obsessivo. E eu fiquei pensando como isso pode acontecer até mesmo com a nossa espiritualidade, né? De a gente, como católicos, começar a viver uma espiritualidade que esquece da vida, e ela já não é mais espiritualidade de verdade. Ela torna-se uma obsessão, né? Então, eu vou rezar, eu vou fazer práticas de devoção, eu vou fazer um monte de coisa aqui, e eu acabo vivendo no meu mundinho onde eu não converso mais com as pessoas, onde eu não consigo mais ter um diálogo com ninguém, onde eu não consigo mais me conectar com a realidade. Então, eu vivo naquele mundinho, né? Num mundinho onde eu acho que eu estou buscando a Deus, mas no fim eu acabo esquecendo da minha vida. A gente se esquece da vida, a gente esquece que o ser humano é corpo e alma. Se é um erro se reduzir o ser humano ao corpo, a gente viver só pelo corpo, é um erro a gente esquecer nosso corpo, esquecer do mundo, esquecer de todas as coisas boas que Deus nos deu, e querer viver uma espiritualização, né? Querer viver plenamente no mundo espiritual, sendo que não é o que nós devemos viver, né? É negar a nossa natureza, né? Exatamente. A gente não... Porque, tipo, a gente tem que amar tudo que Deus criou. A gente tem que ter a consciência que, se Deus criou tudo, eu tenho que aproveitar de forma saudável tudo que Deus me oferece. Então, o meu corpo tá nisso. Então, eu cuidar e, sei lá, por exemplo, comer uma pizza de pepperoni muito gostosa faz bem. Às vezes, até pelo simples fato de
Não simplesmente, eu estou com, tipo, sei lá, não é saudável, não é saudável. Vamos ser sinceros, pizza não é saudável. E versões saudáveis de pizza geralmente não são gostosas. Mas, às vezes, é comer pra, tipo... tem a passagem de Santa Teresa d'Ávila com São João da Cruz, envolvendo um bolo de chocolate. E São João da Cruz diz que não vai comer o bolo pra sofrer, né, por mortificação, a paixão de Cristo. E Santa Teresa d'Ávila olha pra ele, tudo bem, pois eu comerei o bolo para glorificar o meu Senhor. Então, tipo, são formas diferentes, sabe? E as duas formas são válidas. Isso é importante. Eu gosto muito, porque eu sou mais de Santa Teresa ali, do vou comer para glorificar a Deus. Tipo, já pensou o quão triste seria você não ter papilas gustativas e não sentir o gosto das coisas? Você, jovem que está escutando, você já agradeceu a Deus por poder sentir gosto das coisas? É muito importante. Tem uma outra questão ali do filme que eu acho bem interessante, é a questão da relação que ele tem com a mãe dele. No começo do filme, mostra lá que ele tem medo da mãe, que a mãe, depois de uma certa altura do filme, quando ele precisa lá consertar o terno, a mãe dele é bem crítica naquilo que ele escolheu para viver. E acaba que ele sempre viveu travado, assim, ele não conseguia transmitir para a mãe dele aquilo que ele queria fazer, aquilo que fazia ele realmente feliz. Tanto é que naquela cena que ele tá lá consertando o terno, ele tá no corpo do gato, né, do Sr. Bigodes, e quem tá no corpo dele é a 22. E não é ele que fala diretamente para a mãe dele, né? Ele usa da 22 como interlocutora para falar para a mãe dele. Eu acho que é uma coisa que a gente... eu vejo assim por mim mesmo, que às vezes sou meio assim travado, assim, eu tenho um pouco de receio de falar as coisas, ou de me comunicar, eu gostaria que acontecesse isso, que acontecesse aquilo. Eu acho que é uma coisa importante, assim, a gente ter essa liberdade, até ali, principalmente nessa relação, né, com pai e mãe, ou com aqueles que a gente tem mais próximos, de poder ter essa liberdade de falar, de se comunicar, de se expressar. E também mostra ali que a mãe dele tinha medo dele seguir essa carreira de músico por causa do pai dele, né? Que ela acabava tendo que sustentar financeiramente o pai dele, porque esse sonho, essa profissão que ele tinha escolhido não tinha dado muito certo. Mas depois que ele fala, que ele abre o jogo para a mãe dele acaba acolhendo bem essa ideia dele, esse sonho, esse propósito que ele tem na vida dele. E sobre esse ponto ali do propósito dele, também uma coisa que eu quero considerar, que eu acho que, por um lado, ele também... Havia uma resistência muito da mãe, que não apoiava ele, e ele confronta, ele quer lutar por aquilo, mas no final do filme eu acho que dá pra entender que ele chega num equilíbrio também de entender assim, o que no fim ia dar certo na vida, né? Uhum. Essa coisa assim, o que é fazer o propósito, né? Porque ele dava aula como professor de músico, né? Então ele se sentia frustrado porque ele nunca tinha conseguido tocar num lugar, né? Tocar realmente com banda de jazz. Ele apenas dava aula. Mas ele consegue aquela oportunidade depois por causa de um aluno dele. O ser professor de música levou ele àquilo, né? Então, assim, é interessante, como assim, beleza, aquilo que ele tanto sonhava, ele só conseguiu porque ele foi um bom professor, né? Porque o aluno dele agradece, que fez ele gostar de música, e o aluno vem retribuir, né? Vem com essa gratidão atrás do professor. E também tem a cena em que, na verdade, a 22 está no corpo, né? Mas que tem a menina que quer desistir, né? E como a menina toca, né? E da 22 olha assim, mas pra menina é o olhar do Joey, né? E era o que o Joey falava antes, né? Mas tem um outro momento em que ele incentiva ela. Então, assim, aquilo ali é uma realização, mas que ele não conseguia enxergar. Que no início do filme ele não consegue enxergar aquilo como realização. De fazer com que uma outra pessoa se realize. É aproveitar o que a vida te dá, sabe?
saber aproveitar os momentos. Isso volta na questão do aproveitar o ordinário, né? Ver o extraordinário no ordinário. Porque se a gente for pensar, até numa visão, tirando a questão religiosa, tá? Olhando na questão da probabilidade de ter surgido vida na Terra. Não é um negócio extraordinário já a gente tá aqui? Sabe? Com todas as probabilidades que não era pra ter. Tanto planeta, tanto lugar que podia... E a gente que tá aqui. Então, é nosso dever viver a vida da melhor forma que a gente puder. Ainda ali sobre essa questão que o Zé falou da aluna que ele ajuda, eu acho que também depois ele acaba entendendo que a missão dele não era tanto, né, ser músico ou entrar na banda, mas que o processo de vivência que ele tem com a 22 também era uma das coisas que ele precisava entender, né? Que ele conseguia passar para os outros algum ensinamento. Que lá no começo do filme, quando ele era professor de música, ele era professor, mas ele não tinha essa intuição, a alegria de estar esse ali. fascínio, né? Ele não era... Fascínio. Esse fascínio, esse entusiasmo, né? Eu sou professor, eu estou incentivando os meus alunos, ajudando eles a crescer. Não, ele estava ali simplesmente por estar. E depois, com o processo que ele tem com a 22, ele acaba reconhecendo e entendendo que esse processo de ajudar o outro é muito importante, né? E volta naquilo que o Zé tinha comentado, né? Que a nossa espiritualidade também a gente precisa ter esse pensamento, né? Que a nossa oração, digamos assim, a nossa relação com Deus, ela precisa se manifestar na nossa relação com o outro também, né? Com aqueles que estão no nosso redor. E que a gente consegue, a partir da nossa vida cotidiana, ensinar, mostrar, viver aquilo que a gente tem com Deus. E ainda falando, né, propósito com ele, porque ele fica com todo aquele sonho. E ele vai, né, ele acaba tendo a confiança, tem toda aquela questão com o Terno, e quando ele chega lá, ele não ia tocar, ele se impõe, né, antes ele tinha se imposto já com a mãe, falando a verdade, ele se impõe diante da mulher lá, para que ele toque, da Dorothea Williams, para que ele Williams. toque. Respeito. E ela fica assim, tu tá assistindo o filme, então beleza. E ele vai e toca, né? Ele toca bem, ela gosta, ela chama ele. E é interessante que ele fala, eu sonhei tanto com isso, mas eu sempre sonhei diferente. É interessante um pouco de que ela faz eu vou dizer que eu já tinha ouvido, inclusive, aquela sobre o peixe, né? O peixe queria chegar no oceano, queria conhecer o oceano. Aí ele fala, mas você tá no oceano? Não, isso aqui é água, não é o oceano. Então, vem aqui de novo. Porque, às vezes, você tem muito essa coisa assim, eu vou trabalhar com o que eu gosto, eu vou viver com aquilo que eu gosto. E, às vezes, tem essa ideia de que, porque eu vou trabalhar com aquilo que eu gosto, então todos os dias vão ser incríveis, maravilhosos. Não, vai ser trabalho ainda. Então, assim, não vai ser esse mar, assim, nossa, vai ser sempre uma coisa assim, incrível, uma experiência mística todos os dias. Não, vai ser trabalho. Tanto que é legal que eu acho que a animação até mostra um pouquinho da expressão que a primeira música ele tá tocando assim, todo maravilhado, e daí vai avançando, e no final tá tipo ele suando assim, tipo, morrendo já pra tocar, sabe? Porque é bem diferente de... por exemplo, você fazer uma coisa por puro prazer, sem descompromissado, e quando você faz aquilo com um compromisso de que é o seu trabalho. É totalmente diferente. Tem uma classe que diz, né? Trabalhe com o seu hobby, né? E perca um hobby, né? Transforme seu hobby em trabalho e perca um hobby. Pois é. Eu acho que é um pouco de tirar um pouco essa... Existe uma visão muito idealizada do que o que é trabalhar com aquilo que eu gosto, do que o que é fazer aquilo que eu gosto. Não vai ser sempre perfeito. Não importa com o que você vai trabalhar, você sempre vai ter dificuldade. Não importa qual seja a sua vocação, você sempre vai ter dificuldade. Não vai ser todos os dias incríveis e maravilhosos. Cara, só vai ser incrível e maravilhoso quando a gente já estiver no céu.
Tudo na Terra sempre vai ter algum momento que a gente fica assim, ah, meu Deus, por quê? É porque, na verdade, o que tem que ser incrível e maravilhoso não é aquilo específico, uma atividade específica. E eu acho que é isso que o filme mostra, né, sobre fala dele. Sim. O que tem que ser incrível é o todo da nossa vida. Tem que ser incrível. E não eu me apegar, tipo assim, a minha vida vai ser incrível se eu fizer aquilo, né? Então eu falo assim, a minha vida não funciona porque eu queria fazer tal coisa e eu não consigo. Daí se eu conseguir fazer aquilo, daí eu vou ser feliz. É tipo, é colocar a felicidade em uma coisa específica, sabe? Numa coisa que, no mundo aqui, que, tipo assim, eu tenho que ser incrível nisso e daí eu vou ser feliz. Que era a cabeça do Joey no início. É tudo focado. E ele fala assim, não, quando eu tocar numa banda de jazz, daí eu vou ser feliz, daí eu vou ser realizado, daí a minha vida vai andar, daí todos os meus problemas vão se resolver. E ele percebe que não. Se for ver, até de certa forma, a gente pode talvez teorizar que o Joey era uma alma perdida no começo do filme. Porque ele tava tão obcecado que ele não tava mais vendo a vida dele. Talvez realmente Né? era uma forma de obsessão. Cria uma teoria aqui, cria uma teoria. Era uma forma de obsessão. Encaixem isso na teoria da Pixar. Como o filme do Soul agora se encaixa na teoria da Pixar? Olha que foi uma pergunta que fizeram pra nós ontem, quando eu fui comentar a corrida que eu tinha assistido, né, pra confirmar o convite de corrida. Daí falaram, aí, como que se encaixa, né? Eu sei lá, nem sei o universo da Pixar. Eu sei que tem a união lá, mas não lembro. Tem bastante questão, então... Falando ainda em teorizar aqui, tem uma parte no filme que fala de uma personagem que não aparece. No momento que a guria que ele gosta. Isso, a 22 tá no corpo do Joey e ela tá vendo as memórias dele, né? Ela fala, quem é Lisa, eu acho o nome. É Lisa. Lisa, isso. Quem é Lisa? Daí ele, não olha nisso. E depois de um certo momento, ele acaba... a 22 fala pra ele ligar pra ela e não ter medo de se envolver nesse relacionamento, de conversar com ela, e acaba não mostrando essa personagem, quem é Lisa. Acho que aqui é um bom prenúncio, assim, um anúncio de que provavelmente esse filme vai ter uma continuação. Não sei o que vocês acham. Eu acho que vai ter um crossover com a Lisa Simpson, porque é do Jazz. Essa Simpson crescida. Isso que expandiu o universo. Agora é tudo da Disney, né? Agora é tudo da Disney. Caraca. Eu sou... se vai ter continuação, não sei, né? Mas ali ele ilustrou, né? Porque era mais um ponto que ele não conseguia, né? Como ele ficava todo na cabeça dele, era o negócio. Então é provável que até ele pensasse assim, eu não posso talvez ir atrás da Lisa porque eu me considero alguém fracassado ainda, né? Então, para eu ir lá e poder ter um relacionamento, eu preciso primeiro arrumar a minha vida. Daí eu vou procurar um relacionamento. Uhum. E isso eu acho que só complementando, isso que ali ele fala ali para ver como ele não tinha nenhum relacionamento, ele não só relacionamento amoroso, ele não tinha amizade, que é outra coisa em relação ao barbeiro. Ele fala assim, ele é a única pessoa que eu converso, a única pessoa que ele conversava era o barbeiro, sabe? Então, tipo assim, ele não tinha nenhum amigo, ele não tinha ninguém assim, porque ele ficava tão ali travado que ele se fechou totalmente, né, para as pessoas. Então ele não se permitia tocar por ninguém. Provavelmente porque ele não se sentia bom o suficiente para os outros. Mas talvez possa explorar fazer um... Se sair, a gente assiste. Se expandir, a gente assiste. Sim, e faz mais um programa. Até porque a gente gostaria de saber como será a vida da 22 na Terra também. Pois é. Como o Zé falou, vai que é seminarista. A 22 pode ser 20 ou 22. Pode ser 22. Eu queria lembrar uma coisa, a gente comentou mais no início do programa, mas que a gente estava falando sobre algo extraordinário, né? E como a nossa noção do que é extraordinário tem que mudar, eu fiquei pensando como isso implica até quando a gente vai falar sobre santidade. Né? Uhum. Porque, agora bem trazendo assim, paralelo com a gente acaba tendo uma ideia de, tipo, o que é santidade, o que é evangelizar, né? Por exemplo, tem a passagem lá em que Jesus envia os discípulos, ide ao mundo todo, né, e pregai o evangelho. Daí, parece que assim,
às vezes parece que, tipo assim, eu só tô cumprindo esse mandato de Jesus aí se eu sair evangelizando multidões, né? Uhum. Mas o que é o mundo? Às vezes o mundo é evangelizar a família. Pois é. É o meu mundo. Nosso líder aqui no momento, o nosso mundo é o seminário, porque com essa questão de pandemia a gente não vai para paróquia, nada, né? Aonde que a gente prega? Eu acabo fazendo aqui pelo podcast também, mas em primeiro lugar é dentro do seminário, evangelizando uns aos outros ali. Mas é. Tipo assim, o que é esse propósito de cumprir a missão de Jesus, né? Eu acho que esse filme, a gente pode trazer isso para refletir um pouquinho e rezar, olhar para o que a gente pensa a respeito dessa missão, o que a gente pensa da missão dos outros, às vezes, né? Porque eu acho que a gente ainda a gente tem uma noção de calcular o que é santidade com um olhar muito mundano, de que parece que assim, só tá dando certo se tem multidão, sabe? Uhum. Um grupo de jovens lá tá dando certo se ele reúne 200 jovens. O grupo de jovens que reúne 10 jovens, ele parece que não tá dando certo. Uhum. Ele não né? Acaba se tendo muito essa visão, né? Sim. Isso ainda de santidade, esse tempo atrás eu falei pra uma pessoa que tava falando sobre santidade, eu falei assim, cara, a gente não tem que ser santo de altar. A gente tem que ser santo. Ponto. Não precisa ser reconhecido. Quantos santos tem no céu, quantas pessoas tem no céu e que a gente não imagina. A igreja não canonizou. E não precisa, a gente não precisa ser canonizado para ser santo. Entende? Então, porque às vezes se cria um objetivo diferente. E nisso de influência de santidade, eu acabei imediatamente lembrando de um beato, que é o Beato Charles de Foucault, porque eu acho muito interessante, porque eu acho que ele é um melhor exemplo que vai totalmente contra essa lógica, porque em vida, Charles de Foucault, ele fracassou em tudo, né? Ele fracassou em tudo na vida dele, assim, quando a gente vai olhar o olhar humano, né? Antes mesmo de se converter, né? Ele tentou pro exército, não deu certo no exército, tentou ser pesquisador, também não deu certo, daí ele acaba se convertendo, ele vai virar trapista, mas também depois acaba saindo, porque não acaba sendo bem aquilo, também não dá certo, daí ele é ordenado padre, se torna padre, ele quer criar uma congregação dele, ele chega a escrever 3 regras, mas nunca ele teve um seguidor. Ele evangelizava no meio dos muçulmanos e muitas pessoas nem entendiam, né, o que estava acontecendo. E ele nunca acabou tendo um seguidor, assim, alguém que seguiu os ideais dele, assim, que seguiu a fundo. E no fim, ele acaba sendo morto porque ele falava que ele tinha um tesouro na casa dele, que o tesouro era Jesus. E a região que ele estava tinha uma guerra civil. E um dia vão assaltar na casa dele e atrás do tesouro que ele falava. Pra ver que ninguém tinha entendido que ele tava falando do tesouro. E acabam matando ele. E ele acaba morrendo, né, como mártir. Só que depois de morto, hoje tem muitas pessoas que se inspiram na espiritualidade de Charles de Foucault. Fica até uma promessa aqui, eu vou deixar no ar, que no futuro eu quero fazer um podcast aqui falando sobre Charles de Foucault, porque eu tenho um carinho imenso por ele. E eu acho que é isso. Vamos Temos encerrando. alguma consideração final sobre o filme? Senão vamos encerrando já. Eu quero achar uma lista de todos os mentores que a 22 teve. Eu acho que uma coisa interessante ali ainda sobre o filme é a questão do título ali do filme. Faz uma jogada ali entre a questão do soul, né? A palavra significa alma, e também está ligado ao ritmo musical, né? Que ainda está ligado com o ritmo musical do jazz. Então ainda tem essa pegadinha, qual seria a palavra? Esse trocadilho? Esse trocadilho, exatamente. Tem esse trocadilho ali no título do filme, que eu acho bem interessante. Legal. Vamos encerrando e agora vamos para as nossas dicas culturais. Para quem gostou aí de soul, né? Então, né, talvez aí tá nesse momento reflexivo, né? Então,
vamos agora, né, vamos começar pelo Patrick Hiller. Você pode sugerir alguma outra coisa, né, para quem gostou disso ou quem gostou desse papo aí, sugerir talvez algum outro filme, ou talvez um livro, alguma coisa, uma música, pode ser, né, que talvez tenha a ver com esse papo todo que a gente teve sobre missão, tudo. Tem duas sugestões que eu acho que são bem interessantes e que ainda partilham do mesmo tema. A primeira delas é a série de Good Place, da Netflix, que traz essa reflexão do propósito da vida após a morte, a vida antes da vida, digamos assim também. E, claro, não trata da questão da nossa visão católica, mas acho que ela também traz alguns ensinamentos bem interessantes. E também o livro que já é best-seller, e mesmo que aqueles que já tenham lido, eu acho que é sempre bom reler, que é O Pequeno Príncipe. Eu acho que é um livro que trata de uma maneira bem simples aquilo que nós acabamos de conversar, de propósito, de vivência, de viver a vida, e que é sempre bem bom e interessante reler. Isso aí, obrigado. Então, Bruna, sua dica? A minha dica é o filme de comédia As Férias da Minha Vida, que a sinopse é uma mulher negra que ela é vendedora numa loja e ela faz um exame, porque ela bate a cabeça, faz um exame e falam que ela tem, tipo, 1 mês de vida. E daí ela pega todo o dinheiro que ela tem e vai realizar o sonho dela de ir para um paraíso, um resort, para aproveitar os últimos dias da vida dela. É muito bom e eu aprendi o segredo da vida com este filme. E eu vou indicar um livro, já que eu falei sobre Charles de Foucault aí no podcast, eu vou indicar o livro Espiritualidade para o Nosso Tempo, com Charles de Foucault. Então, ele vai contar um pouco da biografia desse beato e também fazer algumas reflexões da vida dele, né, para trazer para o nosso dia a dia. Bruna, considerações finais? Nos sigam no Instagram, @café.católico, e mandem e-mail pra gente no catolicocafé@gmail.com. E entrem em contato no que vocês quiserem, dicas e sugestões, aclamações, críticas. Pedi pro José deixar eu falar sobre teorias da conspiração. Se vocês querem, então, mandem lá. Então nos sigam, né? Entrem em contato conosco. Também nos sigam aí nas plataformas para não perder nenhum episódio, né? No Spotify, no Deezer. Também tem o link lá onde é hospedado no Anchor, lá pelo nosso Instagram, né? Também no Google Podcasts também. E várias outras plataformas de podcast. Patrick Hiller, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Encerrar minha fala, vamos, assim como a 22 dizia no filme, vamos seguir jazzando com a vida. É isso aí. Então, um grande abraço a todos e até o próximo Café Católico.